Beleza. Bem, eu sou Diego Tuso, eu estudei ação parcial de grupo, produto cruzado parcial, com a orientação do Vilca, que está aqui. Então, ação parcial de grupo e produto cruzado parcial são estruturas que a gente quer generalizar, estruturas que já são conhecidas na álgebra. No caso, ação usual de grupo e produto cruzado de um grupo por um anel. A ação parcial de grupo, a gente já tinha algo que lembrasse ação parcial de grupo nos anos 50, em geometria diferencial, só que foi só nos anos 90 que o Rui Exel e o Misha Dokuchev, que ambos são docentes daqui, formalizaram essa definição e estudaram no casal algébrico também. Então, vamos revisar rapidinho. Uma ação de grupo é só um homomorfismo de G no grupo simétrico de X, onde X é um conjunto. O grupo simétrico de X é o conjunto de todas as objeções de x em x, cooperação de composição. E como alfa é um homomorfismo, a gente tem essas duas propriedades que seguem de ser um homomorfismo. Usando essas duas propriedades, a gente pode dar uma definição equivalente de ação de grupo. A gente pode falar que uma ação de grupo é uma coleção de objeções de x em x que satisfazem essas duas propriedades. E é através dessas duas propriedades, flexibilizando uma delas, que a gente vai definir ação parcial. Agora vamos ver um exemplo motivador, que por mais que não seja o exemplo histórico que motivou a criação do estudo de ações parciais de grupo, é um exemplo bem instrutivo e que dá para a gente ver coisas informais através dele, porque senão não vai dar tempo de a gente ver tudo formalmente. São as transformações de Möbius. Em análise complexa, a gente viu que transformações de Möbius são funções escritas desse tipo aqui, com A, B, C e D constantes complexas, e AD menos BC igual a 1. E a gente usa essa convenção aqui, a gente introduz em análise complexa, porque esse polo aqui não está no domínio, e esse polo aqui não está no contradomínio, se a gente considerar só o plano complexo. Então, é preciso introduzir o símbolo do infinito para que cada uma dessas transformações de Möbius seja uma objeção dos complexos união com o infinito, que é a esfera de Riemann, e a composição de duas transformações de Möbius é uma transformação de Möbius. Então, escrita desse formato aqui. Além disso, a gente pegar uma matriz no grupo especial linear de ordem 2, que são as matrizes 2 por 2 com entradas complexas e determinante igual a 1, que é exatamente o que a gente tem aqui, e associar essa matriz à transformação de Möbius com esses coeficientes, a gente verifica que a composição respeita a operação do grupo. Então, com isso, a gente conclui que a coleção das transformações de Möbius, indexados pela matriz M desse grupo, é uma ação do grupo especial linear 2 na esfera de Riemann. Só que, em análise complexa, a gente não está interessado em estudar a esfera de Riemann, a gente está interessado em estudar o plano complexo. Só que, se a gente restringir as transformações de Möbius só para o plano complexo, tem polos que não vão estar no domínio. Então, as funções vão falhar em ser uma objeção, e além de falhar em ser uma objeção, a gente não vai poder fazer a composição delas livremente, uma vez que cada uma está definida no domínio. E é exatamente aí que ações parciais entram. É quando a gente tem algo que remonta uma ação usual de grupo, só que a gente não quer que cada componente, por assim dizer, esteja definida necessariamente no conjunto inteiro. A gente pode permitir que os domínios delas variem. Só que aí, para isso, a gente tem que ver como que a gente vai compor duas funções que não estão definidas no conjunto inteiro. E para isso a gente define o conceito de composição parcial. Só para relembrar, na composição usual, a gente exige que o contradomínio da primeira função esteja contido no domínio da segunda função, para que a composição esteja sempre bem definida. No caso da composição parcial, a gente permite que esses dois conjuntos não necessariamente sejam contidos um no outro. E a composição ainda é definida do mesmo jeito, só que o que a gente faz, a gente altera o domínio. Em vez de ser x, como a gente tinha anteriormente aqui, a gente vai considerar o domínio de todos os pontos que, quando aplicadas f, caem nessa intersecção aqui, que é justamente onde G vai estar definida. Então, que é o que está escrito aqui, é para a imagem de y intersecção com z. E a composição parcial é como se fosse o coração de ações parciais. Com isso, a gente pode dar uma definição, eu não vou ir com detalhes muito formais, mas intuitivamente, uma ação parcial de grupo é uma coleção de bijeções locais. Então, só fazendo um esboço aqui.
supondo que aqui é o nosso conjunto X. Antes a gente tinha uma ação global que tem como domínio todos daqui contra o domínio todo o conjunto inteiro. Agora a gente vai permitir, por exemplo, que aqui a gente tem um conjunto, aqui a gente tem outro, e aqui a gente vai ter uma componente da nossa ação parcial, aí a outra, sei lá, vai vir daqui para cá. Então a gente vai ter bijeções parciais, bijeções entre subconjuntos do nosso conjunto inteiro, e que respeitam aquelas duas propriedades que a gente viu, de ação de grupo, com uma pequena alteração. Em ação usual de grupo, a gente exige que θg composto com θh é igual a θgh. Só que aqui nesse caso, a gente tem a composição parcial, não a composição usual. Então, essa função aqui não necessariamente vai ter o mesmo domínio que essa. Então, o que a gente exige é que θg composto com θh seja igual a θgh no domínio de θgh. Então, outra maneira de dizer isso é que θgh é uma extensão de θg composta com θh. Então, e aqui o domínio da composição parcial, que nem eu mostrei no último slide. E um exemplo, toda ação usual de grupo é uma ação parcial. É fácil ver isso, uma vez que os domínios e contradomínios é o conjunto inteiro, e satisfaz as duas propriedades no conjunto. Então, para o resto do nosso trabalho, a gente vai chamar ações usuais de grupo de ações globais, para ficar fácil diferenciar quando a gente está falando de uma ação parcial e quando a gente está falando de uma ação global. E revisitando o nosso exemplo de antes, das transformações de Möbius, para a matriz, né, com coeficientes A, B, C e D, a gente definiu a transformação de Möbius desse jeito aqui, só que agora a gente vai alterar o domínio das funções. Em vez de ser na esfera de Riemann, a gente vai definir D sub n como esse conjunto aqui. Então, basicamente, os complexos menos esse polo. E para o inverso da matriz, a gente vai definir desse jeito, do mesmo jeito, vai tirar esse polo. Então, cada uma das componentes da ação parcial vai dos complexos menos esse polo e a imagem, o contradomínios complexos menos esse outro polo. Então, a gente não precisa mais introduzir o símbolo do infinito, uma vez que esses polos estão fora. E é fácil a gente verificar que, na verdade, a gente já verificou antes, que verifica essas duas propriedades. Então, a gente tem uma ação parcial de grupo muito naturalmente com as transformações de Möbius. E uma coisa curiosa de se observar é quando a gente estava na esfera de Riemann, que é os complexos união com o infinito, a gente definiu a transformação de Möbius desse jeito aqui. E quando a gente definiu agora através de uma ação parcial, a gente definiu do mesmo jeito, só que com um domínio diferente. E o que a gente obteve é uma ação parcial no plano dos complexos, que está contido aqui. Então, intuitivamente, informalmente falando, o que a gente fez foi a gente começou com uma ação global, num conjunto maior, e através disso, restringindo a um conjunto menor, a gente conseguiu uma ação parcial de grupo. Dá para a gente perguntar se toda ação parcial de grupo provém de uma ação global, tal qual como a gente fez aqui. Isso se chama problema da globalização, que pergunta se toda ação parcial pode ser obtida a partir de uma ação global, informalmente, e se sim, se ela é única. Para essa questão, a gente tem o teorema que responde isso, que sim, toda ação parcial admite uma globalização, que é a única menos de equivalência. E o próximo passo depois disso é a gente considerar ações parciais de grupo em cima não só de conjuntos, mas conjuntos com uma estrutura a mais, no nosso caso, de anéis ou álgebras. Então, a gente, traduzindo os conceitos, uma ação global algébrica vai ser só uma ação global em cima do conjunto A, mas que cada uma das componentes, αg, em vez de ser só uma objeção, vai ser um isomorfismo. E para as ações parciais de grupo, uma ação parcial algébrica, do grupo G no anel A, é só uma ação parcial em cima do conjunto, com essas hipóteses a mais. Cada um desses domínios DG é um ideal bilateral em A, e o θg é um isomorfismo, não só uma objeção. E de novo a gente pode repetir a mesma pergunta que a gente teve antes, o problema da globalização. Se toda ação parcial algébrica pode ser obtida a partir de uma ação global algébrica, se sim, se ela é única. Essa pergunta é diferente da última, porque agora a gente tem mais estrutura para considerar e que a gente quer que sejam preservados através desse processo de globalização. E, felizmente, a resposta aqui é que nem sempre a gente tem contra-exemplos de que quando não admite globalização. E a gente tem esse teorema aqui, que foi mostrado pelo Abadi, na tese de doutorado dele, em 99, primeiro em 6 estrela álgebra e depois traduzido por caso de anéis e álgebras. A gente tem que uma ação parcial algébrica admite globalização se somente se todos os domínios DG têm unidade. Então,
E além disso, a globalização é única. Então, isso é um teorema bem importante, potente, uma vez que é uma ciência somente ciente, tem uma caracterização muito boa. E agora, partindo para estruturas que a gente pode construir, usando o produto cruzado parcial, vamos revisar duas estruturas, que é o anel de grupo e o produto cruzado. Então, a gente começa com esse conjunto aqui, que são só somas formais finitas, de AI, delta, GI, onde AI é um elemento do anel, e delta, GI é só um marcador de posição. Então, isso aqui é um módulo livre, com base delta G. E dependendo de como a gente definir o produto, nesse conjunto aqui a gente obtém estruturas diferentes. Então, definindo desse jeito aqui, a gente tem o anel de grupo. Definindo desse jeito aqui, a gente tem o produto cruzado, ou skill group ring, em inglês. Através de uma ação global algébrica de G no anel A. A gente define desse jeito aqui. E o que a gente vai fazer para o produto cruzado parcial é construir um análogo disso daqui. A gente vai alterar esse conjunto base aqui, para, em vez de permitir que os coeficientes A estejam no anel inteiro, a gente quer que os coeficientes A estejam no domínio do DG, do G que está aqui colado nesse delta. Então, escrevendo isso formalmente, o produto cruzado parcial, o conjunto do produto cruzado parcial, de G por A através de θ, é esse conjunto aqui, onde os AIs vão ter que estar no DGI. Escrevendo mais curtamente, é uma soma direta de DG e ΔG. E o produto que a gente vai definir aqui é esse daqui. Um pouquinho assustador, mas faz as contas funcionarem mais para frente. Uma pequena observação, a gente só precisa notar que esse produto está bem definido, como a gente só permitiu que os coeficientes agora estejam no domínio dos elementos do grupo que estão aqui no delta. Então aqui a gente tem que A vai estar em DG, B vai estar em DH, e para esse produto estar bem definido, a gente teria que isso daqui tudo tem que estar em DGH. É só uma verificação aqui, que é o que acontece de fato. Só que uma coisa que a gente tem que se preocupar agora com esse produto, diferente do caso de uma ação global algébrica, quando a gente tem um produto cruzado parcial, nem sempre é associativo o produto. E o teorema que a gente tem usando multiplicadores é esse daqui, que se para todo G o domínio DG é não degenerado ou idempotente, então o produto cruzado parcial é um anel associativo. Por mais que esse teorema não seja uma caracterização de si somente si, essas condições aqui cobrem uma grande classe de álgebras. Então, mas também a gente tem contra-exemplos onde um anel não é associativo e não vale isso daqui, por exemplo. E partindo agora para o final, revisando o conceito de um anel G graduado, a gente tem que um anel G graduado, uma G graduação de um anel, é só um conjunto de subgrupos aditivos, que a soma direta deles é o anel inteiro, e o produto dessas componentes, dessas graduações que a gente chama, respeita a operação de grupo. Então, BG vezes BH está contido em BGH. E dado tal G graduação, que é essa coleção aqui, que satisfaz esses dois, a gente fala que B é um anel G graduado. E é muito natural a gente estudar anéis G graduados para produtos cruzados parciais, uma vez que produtos cruzados parciais têm uma G graduação natural, definindo os BG como DG delta G. Vendo lá atrás, a definição de produto cruzado parcial é justamente a soma direta desses elementos aqui. E a gente pode verificar facilmente que o produto das componentes respeita a operação do grupo. Então, o produto cruzado parcial, naturalmente, é uma álgebra G graduada. E um teorema que é muito conhecido já na álgebra, que é esse daqui, que é uma caracterização de anéis G graduados, que a gente pode enxergar eles, através de isomorfismo, como um produto cruzado de G por um elemento da graduação. Nas hipóteses aqui, a gente tem que ter um anel com unidade fortemente graduado e uma representação de G em B, e algumas hipóteses a mais. E o que a gente quer fazer aqui é ter um análogo desse teorema para ações parciais de grupo. E o que a gente vai fazer para conseguir esse teorema é flexibilizar essa condição aqui. Em vez de ser uma representação de G em B, a gente vai fazer uma representação parcial de G em B, que é esse teorema aqui, que foi mostrado por Dokuchev. Então, se a gente tem um grupo, um anel G graduado com unidade, e a gente supõe que existe uma função que satisfaz essas três coisas aqui, que é o que a gente chama de uma representação parcial de G em B, e com algumas hipóteses a mais, a gente conclui que o nosso anel é isomorfo a um produto cruzado parcial. Existe uma ação parcial algébrica de G nesse elemento da graduação,
tal que B possa ser enxergado como um produto cruzado parcial. E é importante é potente esse teorema porque ele é uma generalização do último que a gente viu. Então, muitos anéis que talvez não possam ser vistos como um produto cruzado usual podem ser vistos como um produto cruzado parcial. E é muito útil a gente enxergar anéis através desse isomorfismo, porque estudando o produto cruzado parcial, como, por exemplo, condições de cadeia, noetheriano, artiniano, primalidade, simplicidade, etc., a gente pode, muitas dessas propriedades, a gente pode transferir de volta para o nosso anel original. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Temos perguntas, comentários? Todo mundo cansado já? Oi. Essa coisa de ação parcial conversa muito também, de novo, com as coisas que o Caio falou, né? Pensar na ação do grupo, vocês podem conversar. Isso que eu cheguei no meio da palestra dele, mas eu vi assim e fiquei, caramba, que legal. Mas não vi. Bom, vocês devem conversar, eu acho. Tá bom. Mas, bom, é uma coisa que eu não entendo direito. Não tem nada. Tá bom, obrigado. Mais perguntas, comentários? Opa. Quando você fala que a estrutura pode não ser associativa, você chegou a ver algum caso específico em que o produto cruzado não é associativo? Apareceu nas coisas que você estudou? Por exemplo, apareceu alguma variedade legal, assim? Não, a gente não tem nada, nem, pelo menos dos exemplos que eu estudei, nenhum exemplo muito interessante, porque, deixa eu só voltar aqui, cadê? Que a gente tem esse resultado aqui, e muitas álgebras satisfazem isso daqui, se a gente estudar uma ação parcial, que não seja trivial, por exemplo. Então a gente vai ter que ter um anel associativo. Então, para a gente ter um anel que é associativo, a gente tem que tentar fugir dessas condições aqui. Então, no caso DG, teria que ser degenerado e não idempotente ao mesmo tempo. Então, são estruturas bem malucas, assim. Tem contra-exemplos, assim, mas nada relevante, assim. Por isso que no resto do trabalho, esqueci de comentar isso, para o resto do trabalho a gente considera que o produto cruzado parcial é associativo, porque é onde a gente tem resultados interessantes. Mais perguntas? Então, vamos agradecer pelo novamente. Obrigado, Diego. Obrigado.